Olá, é com grande satisfação que eu começo agora mais uma edição do programa 15 Minutos. Fico muito feliz por estar com você nesse dia para falar da Palavra de Deus e compartilhar uma reflexão que gera em nós análise e mudança de postura para a glória de Deus. Então, se você puder, fique aí comigo porque o programa 15 Minutos já começou. A mensagem de hoje tem por título Amar é uma escolha. Os mais apaixonados com certeza já ouviram aquela expressão: a gente não manda no coração. Essa se tornou uma frase que é repetida diversas vezes por quem insiste em acreditar que o amor é um sentimento que acontece do nada e que modifica a nossa mente e coração. Mas essa expressão é falaciosa. O amor é uma escolha e precisamos entender que escolhemos quem queremos amar. Escolhemos amar nossos amigos e parentes. Se um deles nos decepciona, a dor pode ser grande, mas podemos escolher não amar mais aquele indivíduo. Porém, se Deus nos ordena a amar o próximo como a nós mesmos, como exercitar o ato de amar diariamente quem não merece ser amado? Às vezes, a conclusão pode sair de uma análise particular da nossa vida com Deus. Será que merecemos todo o amor do Pai? Erramos muito e Ele continua lá, nos amando e demonstrando esse amor. Autor desconhecido. O texto fala de amar pessoas do nosso relacionamento, parentes, pessoas próximas. Mas Jesus vai mais fundo. Jesus diz que nós devemos amar não só os nossos amigos, mas devemos amar os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem. Você percebe a profundidade do amor e do valor do Evangelho? O ensino de Jesus, ele é loucura para muitas pessoas. Quando Jesus diz, olha, você tem que amar. Aí você diz, não, Senhor, eu amo. Mas você ama quem? Não, eu amo minha esposa, amo meus filhos, amo meus pais, amo meus amigos. Eu amo a vida que eu tenho. Não, não estou falando disso. Jesus pode dizer. Eu estou dizendo que você deve amar. Além desses, você deve amar os seus inimigos. Loucura! A gente quer fazer o que com o inimigo? A gente quer arrebentar com ele, não é verdade? A gente quer pisar na cabeça dele, torcer o pescoço dele. Essa é a nossa natureza humana. É por isso que o Evangelho é um transformador de natureza também. Transforma a nossa natureza. Ah, mas isso não é fácil. Claro que não é. Você imagine só que loucura. Uma pessoa te persegue, aí o que Jesus fala para você fazer? Vai lá e desce o porrete nela. Não, Jesus fala assim, ore por ela. Gente, isso é dentro daquilo que hoje é ensinado por muitos no Evangelho, aliás, como numa mensagem recente que eu trouxe aqui, isso é inconcebível, é inaceitável. E aliás, nós até vemos pessoas na televisão, né? Tempo atrás morreu um apresentador de televisão, teve um câncer, e um pastor desses da televisão disse assim, tá vendo lá, ó, falou mal de mim, falou, e agora olha lá como é que ele está, como quem diz, olha lá, está morrendo, está com câncer, e realmente esse apresentador morreu. Eu não vou aqui dizer quem é essa pessoa, e com certeza você sabe, e não vou dizer também quem é esse pastor, porque com certeza você sabe. Mas olha só, esse pastor está vivendo exatamente na contramão do Evangelho, segundo aquilo que ensina Jesus, segundo aquilo que Jesus nos orienta a fazer. Olha, se o repórter falou mal dele, Jesus mandou ele fazer o quê? Espezinhar agora em cima da doença do homem? Não, Jesus falou com ele, olha, ele está falando mal de você lá, está te perseguindo lá no programa dele, ore por ele. Mas não foi isso que eu vi na reação daquele homem.
Pelo contrário, eu vi aquele homem, de certa forma, até com uma satisfação em dizer, tá vendo, falou mal de mim, agora está lá penando com essa enfermidade, com essa doença. Não é isso que Jesus ensinou. Aí você pode dizer, mas Vanderlei, é muito difícil viver essas palavras que Jesus nos pede, que tenhamos como modelo de vida. Olha, eu diria para você que se fosse fácil, qualquer um também faria. Concorda comigo? Não é fácil realmente, porque a nossa natureza rema exatamente o contrário. Essa é uma onda contrária à nossa natureza, porque a nossa natureza é má, a nossa natureza é pecaminosa, a nossa natureza é terrível. Quando uma pessoa... Aliás, eu acho que para entrar no céu, gente, que eu vou falar aqui, por favor, isso é metafórico, viu? Porque daqui a pouco alguém pode dizer, tá vendo o que o pastor Vanderlei está ensinando? Eu não estou ensinando nada disso. Eu vou usar aqui uma figura de linguagem. Por favor, me entenda. Mas eu acho que para entrar no céu, tinha que acontecer 2 testes antes. Um deles seria um jogo de futebol para os homens, no caso. Entendeu? No caso, para os homens. Porque se tem um lugar onde as pessoas perdem a linha, é num jogo de futebol, jogando ou assistindo. O outro teste que eu imagino que deveria acontecer para que a pessoa pudesse ter acesso ao céu era dirigir um carro no meio de um trânsito caótico com gente buzinando para todo lado e fechando todo mundo. Esse seria o outro teste. Porque, na verdade, o que acontece é que no trânsito as pessoas manifestam o pior dos seus lados em alguns casos. E em alguns casos, até vias de fato, né? Pessoas que matam as outras no trânsito. É terrível. Mas Jesus está ensinando uma coisa exatamente ao contrário. Jesus está dizendo assim, olha, não está na Bíblia, por favor, mas é como se eu pudesse ver ou ouvir Jesus dizendo, olha, no trânsito, se alguém te fechar, peça desculpa para ele, porque você estava perto dele. Entendeu? Agora mesmo, quando eu vinha para cá para fazer o programa, de repente eu vou na minha mão e uma pessoa vem, e ela precisava entrar também à esquerda como eu, ela vem e joga o carro na minha frente. Sabe qual foi a minha vontade? Não foi de orar por ela, não. A minha vontade foi de chapar a traseira dela. Mas é nessa hora que a gente precisa, sabe, assimilar esses ensinos do Senhor. E essas coisas, eu imagino, elas acontecem conosco exatamente com esse fim, a de nos ensinar esses princípios da palavra. Jesus diz que nós devemos amar os nossos inimigos, que devemos orar pelos que nos perseguem, mas, lamentavelmente, muitos de nós vivem fazendo exatamente o contrário. Ah, é inimigo? Então, ó, pau nele. Ah, falou mal de mim, está me perseguindo? Então, ó, eu vou orar e vou pedir a Deus que mande um raio na sua cabeça. Está aí, claro, uma oração que Deus nunca vai atender, não é verdade? Aliás, se Deus tratasse as pessoas como nós imaginamos que elas devem ser tratadas, nós já estaríamos no pó da terra, no fundo, a 7 palmos abaixo da terra há muito tempo. Se nós desejássemos para nós o que nós desejamos para as pessoas, e se nós pedíssemos a Deus que fizesse conosco o que nós queremos muitas vezes que Deus faça com as pessoas, nós já não estaríamos mais aqui, não. Já teríamos sido fulminados há muito tempo. Porque às vezes é exatamente isso o que acontece, não é? Agora, é a natureza do pecado que habita em nós. E que nós conflitamos todos os dias, o dia todo, com essa natureza terrível. O próprio apóstolo Paulo, uma referência bíblica maravilhosa, eu particularmente considero o apóstolo Paulo, depois de Jesus, a pessoa mais importante do Evangelho, não desmerecendo a importância dos outros, mas o apóstolo Paulo viveu esse conflito. Ele dizia, o bem que eu quero fazer eu não faço, meu Deus, mas o mal que eu não quero, esse toda hora eu estou fazendo. O próprio apóstolo Paulo viveu esse conflito na sua vida. Seríamos nós que
não iríamos viver também esses conflitos? Como é que vamos administrar esses conflitos? Não somos mais perfeitos ou menos perfeitos do que o apóstolo Paulo. Se ele, com toda a vida dedicada ao Evangelho, se ele, com uma vida vivida em função do Evangelho e do ensino do Evangelho, viveu esses conflitos, não serei eu que não viverei, não será você que não viverá. Portanto, vamos parar com essa de querer dar uma de santarrão, sabe? De que eu não erro, eu não falho, eu não peco. Gente, nós pecamos. É por isso que a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E são essas misericórdias, diz a Bíblia, a causa de não sermos consumidos. São as misericórdias de Deus para conosco. O amor de Deus que chega até nós e nos permite viver cada dia, e nos permite estarmos aqui a cada momento, a cada dia. É o amor, a misericórdia, a paciência, a longanimidade de Deus para conosco. Longanimidade quer dizer de ânimo longo. Deus é longânimo. Se não fosse assim, não sei o que seria de nós, não sei o que seria de mim, não sei o que seria de você. Não fosse a longanimidade, a bondade, a misericórdia, o amor de Deus, sinceramente eu não sei o que seria da minha vida, o que seria da sua vida. Portanto, só estamos aqui. Por quê? Porque esse amor incondicional de Deus nos alcançou. Esse amor que quando nós falhamos, pisamos na bola, quando nós, de alguma forma, saímos da linha, esse amor é que nos traz de volta à linha, ao alinhamento, que nos traz de volta à reflexão e ao reconhecimento do erro. É por isso que a Bíblia diz que aquele que confessa o seu pecado e deixa alcança a misericórdia. Não adianta eu só confessar o pecado e continuar na prática do pecado, não adianta eu só confessar os meus erros e continuar na prática dos erros. Para que eu alcance misericórdia, para que Deus derrame sobre mim a sua misericórdia, eu preciso reconhecer que eu errei, eu preciso admitir que eu errei, que eu falhei, que eu sou falho e que não será esta a primeira nem a última vez que eu vou falhar. Ao longo da caminhada, eu vou falhar outras vezes, mas a bondade e a misericórdia de Deus é que me sustentará, é que te sustentará. Esses dias eu recebi, para encerrar, eu recebi uma mensagem de uma pessoa lá do norte do país, parece que lá do Pará. Essa pessoa me mandou uma mensagem pedindo que eu orasse por um filho dela. Um está na igreja, o outro está estudando na capital, está fazendo faculdade, está longe do Evangelho. E o filho que está na igreja cobra do irmão para que volte para a igreja, mas ele cobra de uma maneira que ao invés de trazer o irmão, ele só afasta o irmão. Eu falei para essa irmã, minha irmã, eu aprendi na vida e na caminhada, no Evangelho, que a gente não pega galinha falando show. Eu acho que tem que orar não é pelo que está lá na capital, tem que orar pelo seu filho dentro de casa, para que ele demonstre amor para com o irmão, para que o irmão veja Deus na vida dele e o amor de Deus na vida dele e possa assim reconciliar. Esse é o grande problema. Muitas vezes nós esquecemos de onde Deus nos tirou e queremos tratar as pessoas como se Deus fôssemos. Aliás, nem como se Deus fôssemos, porque Deus não age como nós. Amém? Que Deus te abençoe. Infelizmente o nosso tempo acabou, mas eu conto com você no nosso próximo programa, querendo e esperando que Deus assim nos permita. Que Deus te abençoe. Lembrando que sem Jesus não dá para ser feliz.